vem trazer para você e para mim nesta manhã. Falarmos sobre essa estrutura tão importante que é a nossa família. A estrutura familiar, a base da sociedade, a base da igreja, a base para que tenhamos uma vida feliz, uma vida sadia em todos os aspectos. E em nome de Jesus, eu queria dizer para você que veio nessa manhã aqui buscar a palavra do Senhor. Deus se preocupa, Deus ele se importa, Deus ele está atento e Deus ele quer restaurar a sua família. Você crê nisso? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele está, vamos dizer, usando as nossas palavras, né? Ansioso para que nós tenhamos o quê? Uma família sólida, uma família estruturada, uma família enraizada, uma família alicerçada na fé, uma família feliz, uma família alicerçada no amor. Deus, ele quer restaurar a nossa família. Algumas lições da escola sabatina, eu acho que foi na semana retrasada, falou sobre a raiz das inquietações. Vocês lembram dessa lição da escola sabatina? Falou sobre isso. E me chamou a atenção que falou sobre o álamo tremedor. Vocês lembram disso? Daquela árvore chamada álamo tremedor. E o álamo tremedor é uma árvore que chega a viver, né? Ter uma duração de em torno de 150 anos. 150 anos. Uma árvore alta, alcançando aí seus 15 a 30 metros de altura. Mas o que me chamou mais atenção no álamo tremedor é as suas raízes. As raízes do álamo tremedor, elas se ampliam, elas se aprofundam por uma região muito extensa. Se ele está plantado nessa localidade aqui, as suas raízes se espalham por metros e metros de distância. E elas alcançam uma profundidade muito grande. E as raízes são fundamentais para que a planta, a árvore, né, consiga sugar, coletar a água do solo, os sais minerais, para que ela cresça o quê? Forte, que ela tenha, né, uma vida duradoura. E fazendo esse comparativo com as nossas famílias, com o nosso lar, com a nossa casa, nós precisamos ter as mesmas raízes que um álamo tremedor. Raízes profundas. Porque as raízes do álamo tremedor, o álamo tremedor pode durar até 150 anos, mas falam que suas raízes, elas podem durar até por milênios. Milênios. E sabe o que é interessante? Que o álamo tremedor, ele começa a florescer, a dar aquelas folhas bonitas, com tons alaranjados, nos períodos mais frios. Olha só que curioso. Geralmente as flores, né, as árvores, quando vai chegando o outono, começa o quê? A cair as folhas, não é assim? E no inverno elas já estão quase que sem nada. Mas o álamo tremedor, as suas folhagens, elas começam a ficar mais bonitas, aqueles tons alaranjados, meio amarelados assim, nos períodos mais frios.
Por que será? Porque, devido às suas raízes, à sua resistência, ela consegue também o que? Aproveitar mais os nutrientes do solo. E nos momentos mais difíceis, nos momentos climáticos que deveriam cair as folhas, ela consegue se suster, se manter. E é a mesma coisa conosco. Se nós tivermos uma família alicerçada, enraizada em Jesus Cristo, na palavra de Deus, um lar bem estruturado, um lar com raízes profundas, nós vamos florescer em momentos que aparentemente são mais difíceis. Nos momentos do inverno da vida, nós conseguiremos permanecer belos, bonitos, aos olhos do meu esposo, aos olhos da minha esposa, aos olhos dos meus filhos. Mas nós precisamos o que, irmãos? Ter raízes profundas, como um álamo tremedor. Eu gostaria nesse momento de você pegasse a sua Bíblia, abra a palavra do Senhor no Salmo 127. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus, Salmo 127. Todos acharam? Salmo 127 nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Queridos irmãos, se Jesus Cristo não for a raiz, o alicerce de nossos lares, nós dificilmente não permaneceremos em pé. Jesus diz para você e para mim nesta manhã: você precisa aprofundar as raízes do seu lar. Você precisa permitir que eu aprofunde as raízes do seu lar. Talvez nessa manhã aqui tenhamos lares de uma pessoa sozinha, famílias com 1, 2, 3, 4, 5 filhos, uma mãe e filhos, viúva, talvez um pai viúvo. Jesus diz para você: eu preciso da sua permissão. Eu quero ser a raiz da sua casa, do seu lar, mas você tem que permitir. O que você está passando na sua família? Você está passando tribulação, angústia, falta de amor, infidelidade, ignorância dentro do lar, falta de paciência, desrespeito.
Se você não me der permissão, não tem como eu atuar. Mas como, Senhor, eu dou permissão para Ti? Abra o coração para mim. Deixe seu eu de lado. Deixe eu falar com você. Nós passamos tão pouco tempo com Deus em oração. Como ouvir a voz de Deus? Fica difícil, né? Como ouvir a voz de Deus em um mundo tão barulhento, tão agitado? Eu quero ser seu amigo. Você quer ser meu amigo? Esse é o convite de Jesus para mim, para você. Para que as diferenças comecem a acontecer. Talvez você esteja pensando em, poxa, mas nada muda. As coisas não mudam. Permanecem a mesma coisa. Mas eu tenho feito coisas diferentes para que isso aconteça. Eu tenho levantado nas madrugadas, eu tenho levantado mais cedo, eu tenho estudado a Bíblia, eu tenho estudado a lição, eu tenho buscado realmente comunhão com Deus. Parece que minha vida espiritual, a vida espiritual da minha família não muda. Continua a mesma coisa. Mas eu tenho seguido o mesmo padrão durante anos. E as coisas não vão mudar se eu não mudar. Jesus diz para mim e para você, querido irmão, querida irmã, querido pai, querida mãe, mude você primeiro, que as coisas irão mudar. Os resultados serão diferentes. Nós precisamos nos entregar, irmãos, inteiramente nas mãos do Senhor, para que o Senhor seja o edificador, a raiz profunda de nossas casas, de nossos lares, de nossas famílias. Parece que a receita é simples, né? Nós sabemos que o segredo de uma vida familiar, de uma vida espiritual vitoriosa, é a comunhão, é a oração, é o estudo da palavra, é o testemunho. Nós sabemos disso. A receita é simples. Mas o difícil é fazer. Não é assim? Me lembra até a história de Naamã. Naamã, quando estava com lepra, o profeta, ele foi até Eliseu, e Eliseu nem foi ao encontro dele. Falou para Geazi, fala para Naamã ir até o rio, mergulhar 7 vezes que ele vai estar curado da lepra. Naamã ficou bravo com aquela situação, veio de longe, o profeta nem recebeu ele. Mas tá bom, então vamos. E durante o caminho, Deus usa o servo de Naamã sabiamente, fala, meu Senhor, se o profeta tivesse pedido algo mais difícil, o Senhor não faria? Faria. Então ele pediu algo fácil para você. Aí Naamã, nós conhecemos a história, Naamã foi lá e executou aquilo que era simples, aquilo que era fácil.
E nós sabemos o que é simples. E Deus trabalha com coisas simples. Mas nós queremos sempre complicar. Nós queremos sempre complicar os planos de Deus. Meus amados, se você, pai, mãe, família, se você buscar essa experiência com Jesus, de comunhão profunda, em nome de Jesus Cristo, você vai ver uma transformação em sua casa. É certeza. Você vai ver uma transformação em sua casa, em sua vida espiritual, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. Mas nós precisamos buscar essa experiência com Deus profundamente. É impossível nós buscarmos a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo em nossa vida e sermos a mesma pessoa. É impossível. Precisamos, queridos irmãos, falando com os irmãos, sacerdotes responsáveis pelo lar, pela família. Amado, nós só conseguimos entregar aquilo que nós possuímos, que nós temos. Olhe para a sua vida espiritual. Eu estou fazendo aqui uma reflexão da minha vida espiritual. Jesus está falando conosco nessa manhã. Como tem sido a sua comunhão individual? Queridos irmãos, sacerdotes da sua casa, como tem sido a sua comunhão com Jesus? Você tem passado tempo com o Mestre? Irmãos, existe uma responsabilidade imensa sobre os nossos ombros. Como líderes espirituais, líderes dentro da nossa casa. E o mundo, hoje em dia, está conseguindo arrancar essa responsabilidade e inverter esses papéis que Deus colocou sobre o marido dentro do lar. O feminismo hoje em dia vem querendo consumir isso. Não que as mulheres não tenham direitos. Na vida cristã, na criação de Deus, homem e esposa, né? Marido e mulher, homem e mulher, estão lado a lado. Mas o mundo vem trazendo essa empoderação feminina de que as mulheres têm que dirigir todas as coisas agora, e o homem vem perdendo essa identidade dentro de suas casas. Nós fomos colocados por Deus para dirigir os nossos lares espiritualmente e sustentar também a nossa família. Amados, qual tem sido a minha e a sua responsabilidade dentro de nossas casas? Temos conduzido as nossas famílias aos pés de Cristo? Como tem sido a sua comunhão familiar? Temos nós trazido os nossos filhos, a nossa esposa, os nossos queridos aos pés de Jesus, nos momentos de comunhão, nos momentos de culto familiar? Ou temos negligenciado isso?
A correria do dia a dia é tão grande, saímos atrasados para o trabalho, que mal dá tempo de orar. Não priorizamos aquilo que é eterno, aquilo que vai levar nós e nossa família para a eternidade. Estamos mais preocupados com as coisas desse mundo do que com as coisas eternas. Estamos dando a atenção necessária para os nossos filhos. As escolas aí estão numa situação. Essa semana uma amiga, irmã, mandou um vídeo para mim de algo que eu não tinha visto ainda, né? Nós estamos passando por essa questão aí da ideologia de gênero, e isso tem afetado muito os jovens, né? Nas escolas tem se ouvido muito falar sobre isso. E ela me mandou um vídeo essa semana, falou: Isaac, dá uma olhada, vê o que você acha. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, sobre poliamor. Poliamor, já ouviram falar disso? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão. Poliamor, já ouviu falar? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E essas coisas também estão o quê? Circulando, né? No meio da juventude, dos jovens e também dos adultos, isso acontece. Então são tantas coisas. Só para tentar resumir um pouco aqui, o poliamor é como se eu e minha esposa, né? Nós somos casados e nós aceitássemos um terceiro parceiro para fazer parte do nosso relacionamento. Resumidamente, bem resumido, seria isso, né? Então, essa juventude de hoje em dia, eles estão sendo o quê? Influenciados por ideologia de gênero, esse tipo de coisas que estão acontecendo. E nós precisamos o quê? Blindar, instruir nossos filhos, esposa, esposo. Precisamos o quê? Blindar a nossa família. Elas estão sendo atacadas. Enquanto mais nos aproximamos do tempo do fim, mais Satanás trabalha para destruir as famílias. E Jesus veio falar para você: eu preciso ser o alicerce. Se eu não for o alicerce da sua casa, da sua família, as coisas ficarão difíceis. Nós lutamos contra um inimigo que é muito poderoso, mas mais poderoso é o nosso Deus. Queridos, muitos passam por momentos delicados no lar, né? Algumas pessoas tiveram criações diferentes. E nós, quando recebemos essa criação dos nossos pais, automaticamente nós replicamos isso e passamos isso para frente. E assim vamos levando de geração em geração. Eu não sei como foi a sua criação, mas uma coisa que eu acho muito importante que nós tenhamos no nosso lar são expressões de afeto. Beijos, abraços, te amo, essas coisas. Talvez você não expresse isso e você não é culpado disso. É porque a sua criação veio de gerações, e você foi ensinado assim e não tinha isso no seu lar. Não culpe seus pais por isso. Mas seria muito importante, e isso vai sendo construído, porque o Espírito Santo de Deus vai colocando isso no nosso coração.
quando a gente vai se aproximando de Jesus, vai ficando bem pertinho dele, e você vai ficando um ser mais amoroso, mais carinhoso. E essas expressões de afeto, de beijar o filho, dar cheiro, sabe? Abraçar, isso é muito importante. Isso é muito importante. Olhar no olho da esposa e falar, te amo. Dar beijinho na testa quando for dormir, sabe? É muito importante nós falarmos isso. Abraçar. Essas expressões de afeto, elas fazem toda a diferença. Quantas vezes eu já ouvi pessoas me dizerem, inclusive, algumas semanas atrás eu estava conversando com uma irmã, e nós estávamos falando, ela estava meio desanimada na fé, e ela veio falar justamente dessa questão. Ela falou assim, nossa, às vezes tudo que a gente precisa é um abraço, né? Aí o Espírito Santo, tim, dá um abraço na irmã. Aí eu falei, então vem aqui, minha irmã, dê um abraço nela. E ela estava precisando somente de um abraço. E o ânimo dela mudou. Casais, se abracem mais. Beijem mais. Falem que ama. Enquanto nós estamos aqui, fala que ama. Fala que ama. Isso é muito importante. Fala para o filho, qual foi a última vez que você foi lá na cama do seu filho, se ajoelhou ao ladinho da cama dele e orou e abençoou e contou uma história. Então, se nós não tínhamos esses padrões na nossa casa, nós precisamos construir pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Precisamos construir, porque isso é renovador, isso é restaurador, isso fortalece a família. Vocês precisam caminhar juntos, estarem juntos. Algumas semanas, semana retrasada, nós estávamos no ensaio do conjunto, lá na Atalaia, e o irmão Tarcísio, que é o sonoplasta do conjunto, ele me chamou, Isaac, vem cá. Aí eu fui até lá no fundo da igreja, falou, vem aqui. Chegou um rapaz aqui, e ele está pedindo uma oração. Ele está com pensamentos de suicídio, e queria receber uma oração. Eu falei, não, vamos lá. Chamamos o rapaz, fomos até uma sala, e lá comecei a conversar com ele, nós dois, e ele começou a relatar, deixei ele falar, ele começou a relatar que ele estava com um pensamento de suicídio, e ele foi contando sobre a vida dele, e até o momento que ele disse, eu aos 6 anos de idade fui abusado pelo meu pai. E o que dizer numa situação dessa? E eu falei para ele, você só vai conseguir se libertar disso, se livrar. Não tem nada que eu fale para apagar tamanho trauma. Não há nada que eu fale e eu faça para apagar esse trauma. Mas só o poder do Espírito Santo atuando na sua vida para que você consiga apagar isso. E eu perguntei para ele, você perdoa o seu pai? E quando eu perguntei para ele, os olhos encheram de lágrimas. E ele falou, não.
traumas que foram feitos durante a infância. Lar desestruturado. Um pai despreparado, endemoniado. Famílias destruídas. Essa é a consequência de lares que não se alicerçam, se enraizam em Jesus Cristo. Irmãos, estamos aqui, nós não sabemos o que acontece na vida de cada família aqui. Só Deus é quem sabe. Só Deus é quem sabe o que você e eu passamos dentro de casa. Mas nessa manhã, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus quer trazer restauração para mim e para você. Deus quer trazer restauração na sua casa. Mas você tem que permitir, e permitir de verdade. Você tem que querer para que isso aconteça. E finalizando, nós fizemos uma oração por aquele rapaz. E eu falei, você só vai conseguir perdoar o seu pai se você se entregar nas mãos de Jesus Cristo. Porque o perdão, ele é libertador. E só Deus, irmãos, para compreender, para ajudar aquele rapaz, como se libertar desse trauma. Só pelo poder do Espírito Santo. E nossas orações por ele. Lembrem suas orações por aquele rapaz. Eu vou pedir pro pessoal colocar um slide aqui para mim, por gentileza, que eu quero ler um texto aqui. Pode passar? Olha só o que Ellen White diz aqui, ó. Está na Ciência do Bom Viver, página 349. A sociedade compõe-se de famílias e é o que a façam quem? Os chefes de família. Por isso que eu falei, irmãos, a nossa responsabilidade. Então a sociedade é o que é do que nós fazemos o que? Diariamente dentro das nossas casas. Isso se reflete primeiramente lá dentro, na igreja, na sociedade. Olha lá, do coração procedem as saídas da vida, e o coração da sociedade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Então nós vemos o mundo do jeito que está, nesse caos, porque o mal está implantado aonde? Dentro do lar. Os lares não têm raízes profundas, não estão absorvendo o poder de Jesus Cristo. Aí, diretamente e indiretamente, nós somos o quê? Culpados por ter uma sociedade do jeito que está. E nós, como representantes de Jesus Cristo, filhos de Deus, chamados para esse caminho de salvação, nós temos que ser luz. Nós temos que ser diferentes. Estou caminhando para o final, que o tempo está voando aqui. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, 1, 7. O tempo passa tão rápido. 1 Pedro 3, 1, 7. Capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3.
Eu vou ler 2 versículos aqui, rapidamente, para a gente ganhar tempo, porque o tempo voou. Diz assim, capítulo 3 de 1 Pedro: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Verso 7: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo quer que você, casal, família constituída, seja muito feliz, que você respeite a sua esposa, mesmo nos dias de TPM, que você seja um homem sábio, fique quieto, dê sempre razão para ela, nesses momentos tão difíceis. Mas, meu amado, minha irmã, vocês só vão conseguir fazer isso se o Espírito habitar dentro de você. O Espírito Santo, ele quebra, ele tira, ele remove toda impaciência, toda intolerância, toda palavra áspera, toda ignorância. O Espírito Santo remove tudo isso. A palavra diz que homem e mulher devem o quê? Andar juntos, devem se respeitar. E sabe o que me chama mais atenção nesse texto? É o versículo 7, que ele fala assim, ó: para que não se interrompam as vossas orações. Existe um bloqueio das bênçãos de Deus quando existe conflitos entre o casal. Quando existe pecados escondidos, existe um bloqueio no mundo espiritual. Amados, homens, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa foi a mulher que Deus te deu. Amém, irmãos? Dá glória a Deus aí, louva a Deus. Olha para a esposa aí e fala: te amo, minha querida, você é linda. Isso. Amai vossas esposas. Você acha que o amor está acabando? Está esfriando? Esse homem é ignorante? Essa mulher é uma ignorante, é uma chata? Queridos, olhem com os olhos espirituais. Só está faltando Jesus Cristo. Só está faltando o Espírito do Senhor em cada coração. Com o Espírito do Senhor, tudo se resolve, irmãos. Tudo. Até isso que você está pensando aí que eu acho que não tem solução. Tem sim. Para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Deixe o Espírito Santo conduzir o seu lar. Tudo vai dar certo. Vai haver uma transformação. Uma transformação. E eu vou ler o último slide e o último texto, porque meu tempo já está passando. Por favor, o próximo slide, para nós concluirmos, por gentileza. Olha só. O mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Se a vontade de Deus é o que, irmãos?
Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão amor e confiança. Sabe aquilo que as pessoas dizem assim, conto de fadas só existe nos desenhos da Disney. Nesse mundo, vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós iremos passar por momentos difíceis dentro do nosso casamento, dentro do nosso lar. Mas tenham bom ânimo. Vocês irão vencer. Vocês serão felizes. E existe sim um conto de fadas. Existe um final feliz, uma história bonita para ser escrita. Mas a caneta está aí na sua mão para você escrever essa história linda de amor entre você, o seu esposo, os seus filhos. É você que escreve a história. Jesus está aí, é o suporte para você escrever essa linda história de amor. E eu finalizo com Romanos 5:5, que nos diz assim. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Silvio, o tempo passou muito rápido, Silvio. Eu tive que resumir aqui. Nos diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Amém? É esse amor que nós precisamos. O amor soluciona todos os problemas. Por mais que você ache que não, mas soluciona sim. Porque no final, quem vence é o amor. O amor sempre vence. Amém? Que Deus abençoe ricamente vocês, a cada lar, a cada família aqui. Tinha mais coisas para falar, mas o tempo é curto. Mas que a minha oração durante essa semana vai ser para cada irmão, para cada família aqui dessa igreja. Amém? Que Deus abençoe ricamente vocês. Que Deus seja louvado. Amém. Teu é o poder e o louvor.
grandioso é teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas. Restaura, restaura, restaura. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus que pode restaurar, que pode trazer libertação, cura e trazer o amor profundo em nossos corações. Nesse momento iremos fazer a oração final. Gostaria de convidar os irmãos então para ficarem em pé. Vamos fazer essa oração. Querido Senhor, toda a honra e toda a glória, Senhor, sejam dadas a Ti, Pai. Nossa gratidão a Ti, porque viemos nessa manhã, Senhor, aqui para Te adorar, para Te louvar. Que o Espírito Santo tenha colocado em cada mente aqui nessa manhã a Sua palavra, Senhor. Que ela ache terra fértil para que possa germinar, brotar e dar frutos. Frutos dentro do lar, Senhor, frutos no coração, frutos vindo do Espírito Santo. Pai querido, em Suas mãos entrego as famílias dessa igreja, todas as famílias que nos acompanham pelo YouTube, Pai. Peço a Sua bênção, o Seu poder, o Espírito Santo sobre cada família, sobre cada sacerdote de lar, Pai. Conduza-os pela Sua graça, Senhor. Liberta-nos de todo mal, de todo pecado, de tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado do Seu amor, da Sua graça, da Sua comunhão e que tem atrapalhado as nossas orações, Pai. Nós sabemos o que tem atrapalhado, Pai. Por favor, Senhor, restaura-nos. Restaura as nossas famílias. Se as nossas famílias estão se desfacelando, Senhor, se estão sendo destruídas, por favor, Senhor, nos cerque, nos blinde com Seus santos anjos. Arranca do nosso lar, Senhor, aquilo que está afastando a Sua presença. Tira as influências malignas de torno de nós, Pai. Em Suas mãos nos entregamos, Senhor. Por favor, nos faça, Senhor, vasos em Suas mãos, vasos de amor, vasos de bênção. Nós nos entregamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.